Vibe Mundial FM. Vamos lá, então, o que é a crítica, né? A crítica, na realidade, ela como eu gosto muito das raízes das palavras, né? A crítica, na realidade, significa você causar uma crise, né? A crítica está ligada à ideia de você causar uma crise em alguém. Quando alguém critica outra pessoa, tem a intenção clara, despachada, clara, de destruir um comportamento, de desestruturar o outro dentro de uma conduta que ele está tendo e fazer com que ele haja de uma outra forma. Então, a crítica, na realidade, né, ela é uma atitude de manipulação. Ela é uma atitude de manipulação. Mas eu vou explicar para você como essa manipulação se dá, eu vou explicar a projeção de personalidade existente dentro da crítica agora, tudo no programa de agora. Só que eu quero começar explicando uma coisa interessante que nem todo mundo talvez tenha me ouvido falar aqui no meu trabalho de mim sobre isso. Cada crítica além de ser uma atitude destrutiva, uma atitude manipuladora. Por quê? Porque toda crítica faz com que você queira, explicando de outra forma, faz com que você queira que a outra pessoa se adapte a você. Toda crítica tem essa intenção, que o outro se adapte a você. Entende? Então, na realidade, sempre que você critica alguém, você está, na realidade, tentando moldar a outra pessoa, moldar o mundo externo a você. Né? Essa semana me perguntaram, e eu vou responder para você o que eu respondi para uma pessoa, um aluno meu, quando me perguntou se o certo seria tentarmos nos adaptar ao mundo, fazer com que o mundo tente se adaptar a nós ou nos adaptarmos ao mundo. E eu digo para vocês, nem uma coisa nem outra. Não é nem para você forçar a barra para adaptar o mundo a você, que é o que a crítica tenta fazer, é tentar adaptar os outros a você, é uma atitude até, eu digo até arrogante, né? E não é também para você se adaptar, não é para você ficar ali se moldando, se submetendo, abrindo mão de você mesmo, abrindo mão da sua essência de maneira nenhuma. Então, na verdade, a crítica, ela tem uma intenção clara, né, de fazer com que o outro se adapte ao seu modo de pensar, aquilo que você acredita ser o certo, né? E ainda que você tenha razão, você não tem direito de ficar ali martelando na cabeça de uma pessoa o que ela deve ser. Ou seja, é preciso dar exemplo, é preciso fazer com que você... além de dar o exemplo, manter o equilíbrio, né? E acima de tudo, é preciso entender que se a outra pessoa não tem vontade ou não tem capacidade de compreender e agir para com você do jeito que você acha bom, então parta para outra, vá para outro trabalho, vá para outro relacionamento, né? Quer dizer, abra mão. A questão é que vocês não querem abrir mão, como eu costumo dizer, você não larga o osso, né? E você quer que as pessoas, de qualquer maneira, ali, competitivamente, aliás, é bom destacar isso, toda crítica é uma atitude competitiva. Então, toda vez que você critica, você está numa atitude competitiva, e a tua atitude competitiva, ela tem a intenção, sim, de fazer, você quer ganhar essa competição, você quer fazer o outro acatar o que você está dizendo. E normalmente a crítica você não está propondo, você está impondo, né? Porque a crítica sempre vem conjugada com uma ameaça. Né? Se você continuar agindo assim, você vai perder o emprego. Se você continuar a agir assim, eu vou te deixar. Se você continuar a agir assim, então a crítica está muito atrelada, né, a uma ameaça clara ou subentendida, clara ou subliminar. E é por essa razão que a crítica ela é uma atitude involutiva, negativa, né? Aí muita gente fala, mas Marcelo, e aí, como é que a gente faz então se tem uma coisa, sei lá, que não tá legal no meu relacionamento amoroso, afetivo, em relação familiar? A gente não fala as coisas que desagradam? Sim, você pode falar, mas você tem que ter uma conversa equilibrada
e analisar. É diferente a análise de crítica. A crítica é um ataque. A análise, ela é realmente imparcial, mas conseguir analisar não é fácil, porque exige de você não ser interferente, não ser manipulador, não ser egoísta, não querer que o outro se adapte a você porque é interessante para você. Entende? Então, mesmo Vivi me perguntando aqui, minha aluna, ouvinte, seguidora aqui do Instagram, a Vivi Alves, ela pergunta, e na relação com os filhos, posso melhorar sem crítica? Primeira coisa, né, é entender que os filhos aprendem, considerando que sejam crianças, tá? Porque se são já jovens, adolescentes, a coisa já muda, porque eles já passaram pela fase da absorção das primeiras impressões. Então, na verdade, a criança, como todos nós, que já passamos pela infância, óbvio, né? Nós temos aí do 0 aos 6 anos a principal fase de absorção de conhecimento, a principal fase de formação de conduta, de personalidade. Então, o exemplo é muito importante, mas aí a pergunta, Vivi, sempre é: quem são os educadores familiares, os cuidadores dessa criança? Porque todos eles vão interferir, todos que fazem parte, adultos que fazem parte diretamente da educação dessa criança. E todos têm que cuidar de si mesmos, todos têm que ter equilíbrio. Não dá para você contagiar uma criança, aliás, você não contagia ninguém, muito menos uma criança, com coisas boas se você não tem, com sentimentos bons se você não tiver. Entende? Então, na verdade, você tem que se curar. Se você não se curar, não tem o que você diga para uma criança que vá fazer ela acatar para valer, a não ser que ela acate por medo, não por uma consciência, não por uma tomada de consciência. Então é preciso bom exemplo, é preciso que as colocações sejam bem argumentadas, dependendo da idade da criança, e equilibradamente colocadas, né? É o que eu digo, não é que nós não possamos discutir coisas que precisam ser melhoradas nas relações. Não é isso. Nós podemos e devemos discutir, mas as conversas, e aí falando agora, voltando para a questão da vida adulta, as conversas na vida dos casais, na vida de pais e filhos adultos, ou irmãos, ou outras relações familiares, é importante que com nora, com genro, com quem seja quem for, com sogro, com sogra, é importante que a conversa seja lúcida. A comunicação é muito importante, né? Que a conversa seja lúcida, equilibrada, mas acima de tudo entenda, eu estou falando também sobre a energia que você emana, ou seja, qual é a vibração que você emite, não somente quais são as palavras que você colocou. É muito mais do que isso. É ver qual é o sentimento que você está colocando ali, porque o sentimento, ele gera tendências, né? Ele gera tendências todo o sentimento de criticar mostra que você está querendo conflito, você está competindo. Então, na metafísica, você atrai conflito quando você é uma pessoa muito crítica. Mesmo, repito, mesmo que seja uma crítica que não seja falada. É isso que vocês têm que entender. Mesmo uma crítica que seja... você vibra nela, você emana, você emite ela. Entende? É isso. Aqui, ó, a Edna faz uma pergunta aqui no Instagram. E quando o marido é muito crítico e vive acusando as pessoas, inclusive a esposa, é um problema que ele tem que melhorar, é um problema dele. Cabe, se você for a esposa, você não coloca, você coloca em terceira pessoa, né? Não sei se é, mas se você for a esposa, nesse caso, você tem que ter uma atitude muito mais clara sobre o que você quer compartilhar e o que você não quer. Ou seja, o que você não quer compartilhar, você precisa aprender a não ser curiosa, a não sentir-se obrigada a nada, a realmente, ela falou que é ela mesma, a realmente não se colocar, né, em nenhum sentimento de obrigação de compartilhar. Realmente ele vai ter que arcar com as consequências do que ele pensa e do que ele faz. E você tem que entender que a sua individualidade tem que ser preservada. Então, gente, vocês... casaram, mas vocês não são uma única pessoa. Vocês não são. Se ele não melhora, ela diz aqui, ele não melhora, ele é assim faz tempo, cabe a você se perguntar se é uma relação boa para você. É uma relação boa para você? Você quer continuar? Tudo bem, é teu direito. Você não quer continuar? Se respeite.
Ah, você quer fazer ele mudar a qualquer preço, a qualquer custo? Bobagem, besteira, vai perder tempo. As pessoas só mudam quando elas querem. Elas não mudam por insistência de ninguém. Então é importante que vocês tenham essa postura clara, né? O que você realmente quer fazer. Agora, o que eu digo é o seguinte, a única coisa que você pode fazer, que eu ensino muito aqui no meu trabalho, inclusive hoje aqui no programa Entrevidas na Rádio Vibe Mundial, eu, Marcelo Cotrim, para quem pegou o programa em andamento aqui pelo rádio e para quem está na internet. Eu estou transmitindo a live do programa ao vivo para o Instagram, @MarceloCotrimOficial, vai para lá se você puder agora. Também para o Facebook, fanpage Marcelo Cotrim, e para o YouTube, canal Marcelo Cotrim. Quem puder, galera, peço aquela gentileza, não deixa de curtir, compartilhar, porque isso ajuda as redes sociais a entregarem a live para mais gente. Eu agradeço, tá bom? Não deixa de curtir e compartilhar aí a live de agora, tá bom? Que ainda vai dar muita dica para vocês aqui. Então, veja só, continuando aqui com vocês, né? O que é importante entender, né? Que toda crítica, uma coisa muito interessante para a gente entender, toda crítica é um gatilho emocional negativo. Toda crítica é um gatilho emocional negativo. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda vez que alguém te critica, além da pessoa querer te mudar, naquele momento, pelo comportamento que ela está tendo com você, ela está também ativando em você um conjunto de memórias que vem desde a tua infância. Ou seja, muitas pessoas críticas, né? Algumas são especialistas, elas são, né, formadas nisso, elas têm uma capacidade de criticar diretamente e indiretamente, por fala, por texto, até por emoji. Dá para criticar até por aquelas carinhas no celular, os emojizinhos ali. Você pode criticar uma pessoa de várias maneiras, né? Um olhar, um silêncio pode criticar, um silêncio pode ser crítico, pode ser duro, né? Um silêncio pode ser uma atitude altamente agressiva. Então a gente tem que entender que a crítica nem sempre vem com um grito. A crítica vem de várias maneiras, vem com ironias, com supostas brincadeiras, que na verdade são ataques irônicos. Tá ajudando aí, galera, a fazer uma leitura para você ficar mais lúcido sobre a crítica. A crítica é um jogo. A crítica é um jogo de manipulação que tenta dobrar a outra pessoa. O crítico tenta dobrar o criticado, né? É assim que funciona. E muito especialmente, observem, o grande problema aí é, de fato, o gatilho, tá? O grande problema aí é o gatilho. Quando você recebe uma crítica, pode prestar atenção. Você não fica triste, você não fica chateado, como você às vezes imagina, magoada por causa daquilo só. Por trás daquilo que foi dito, vem toda uma ativação de um conjunto de memórias negativas que você tem, de complexos, de sentimentos de inferioridade, de uma série de coisas. Então, a crítica, ela é gatilho emocional negativo, pode ter certeza disso. E aí está a questão ética também. Quando você critica alguém, você também está usando desses gatilhos, entende? Você também está usando, galera, é isso que você quer? Você quer ficar tentando cutucar as pessoas para que elas sejam exatamente quem vocês querem que elas sejam, né? A Daniela pergunta aqui para mim, Daniela Almeida, existe crítica construtiva? Não, não existe. Existe uma coisa, eu separo os conceitos, viu? Crítica construtiva, é claro que por trás de uma crítica você pode ter uma mistura de manipulação e uma parte da verdade. Ou seja, eu não estou dizendo que as críticas não tenham fundamento, elas podem até ter fundamento na verdade, em parte pelo menos, em parte. Mas é comum que a crítica amplifique aquela parte e gere uma mentira em cima da verdade. Amplifique o problema, não é verdade, gente? Ou seja, é comum que a crítica ela seja uma meia mentira e uma meia verdade. É muito comum que a crítica seja isso, entende? Então eu já nem uso, como eu expliquei aqui no início do programa, a raiz da palavra, crítica é aquilo que gera crise. A questão é, a pessoa tem direito de gerar em você uma crise de mudança?
Será que é uma crise de crescimento real? Se for, será que eu estou pronto para isso agora? Eu sou obrigado a mudar porque a pessoa está me criticando? Claro que não. Então o que vocês têm que entender é assim, existe uma coisa chamada análise, né? E a análise, ela é isenta de interesses pessoais. Quando você critica, existem interesses pessoais na crítica. Quando você analisa, não. Mas não é fácil analisar. Exige maturidade para você não se envolver como interessado naquela história. Ou seja, a verdadeira análise se dá quando você não é uma pessoa que se coloca no meio. Ou seja, se o outro mudar ou não mudar, tudo bem, não vai mudar nada para você. Entendeu a diferença? Na análise, você não está preocupado se a pessoa realmente vai mudar ou não vai mudar. Você até pode desejar o melhor para ela, mas você não vai ficar chateado, você não vai ficar triste se a pessoa não conseguir mudar. Entenderam? Agora, se você pega e critica a pessoa porque quer a mudança, precisa da mudança, aí pode ter certeza que tem toda a cara aí de que você efetivamente tá querendo manipular. Vibe Mundial 95 FM.